Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo do livro Renúncia. Esse livro, então, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel, faz parte da série Romances de Emmanuel, que eu estou fazendo no canal, já fiz vários lá. Se quiser dar uma olhadinha lá, entra lá no meu canal e vê. Nós estamos na segunda parte do livro e estamos no terceiro capítulo, que é intitulado Testemunhos de Fé. E nós vimos nesse capítulo anterior que a Alcione, que é a nossa protagonista, ela está deixando uma impressão muito boa ali na família dos Davenport, que ela sabe que o Davenport, o Cirilo, é o pai dela, porque ela e o padre Damiano descobriram toda a trama que foi feita, orquestrada pela Susana, que agora é mulher do Cirilo, e o Antero, que já morreu, que já se reencarnou como Rob, que é o irmão adotivo da Alcione agora. Então os dois planejaram separar a Cirilo e Madalena, que é a mãe da Alcione. Então o casal foi separado muito no início mesmo do casamento. Ele nem conheceu, porque quando ele foi para os Estados Unidos, ele deixou a mulher dele, que estava recentemente grávida. Então a Alcione sabe tudo, porém ele não sabe, mas ele a trata como se fosse uma filha. Às vezes ele até nem consegue entender quem é que ele ama mais, se a Beatriz, que é filha dele, com a Susana, ou a Alcione. Tamanho é a conexão que existe entre eles, apesar dele não saber que é pai dela. E aí nós vimos então que eles convidaram a Alcione para ir com eles para a casa deles no momento em que eles iam fazer o culto ao Evangelho. Eles iam fazer o Evangelho no lar. E ali então o Cirilo disse que ele não sabia, não entendia porque da onde vinha isso de ter que ficar fazendo o Evangelho, lendo o Evangelho de Jesus Cristo no lar, se havia tantas igrejas, tantos templos. E aí Alcione explicou a ele que é como se fosse uma pessoa que doente, a gente pode tentar tratar em casa, a gente pode dar chazinhos caseiros, porém não é por isso que os hospitais vão fechar, os hospitais são necessários. Ela disse que é a mesma coisa com a escola, a gente pode estar ajudando, ensinando uma criança em casa, mas não é por isso que não haja necessidade dos estabelecimentos escolares. E aí ele disse que pela primeira vez ele tinha entendido realmente, a ficha realmente, a consciência dele se expandiu realmente, ele entendeu. E aí então, depois que eles estavam lá, o Jacques Davenport, o tio do Cirilo, ficou boquiaberto mesmo com toda a sabedoria da Alcione relacionada ao Evangelho. E até a Beatriz disse, eu não disse que ela sabia muito sobre o Evangelho de Jesus Cristo, e nós vimos também que agora a Susana também é amiga dela, ela caiu adoentada e foi cuidada com muito carinho pela Alcione e agora ela gosta dela, ela é amiga dela. Mas então eles estavam ali falando sobre a necessidade de fazer o Evangelho no lar, e aí o Jacques disse, as interpretações da menina são novas e confortadoras para nós. Pelo visto, muito nos poderá ela auxiliar no referente aos sagrados ensinos. Não será melhor que todos nós a ouçamos hoje no culto? Dessarte saberemos como funcionava sua igreja doméstica em Ávila e poderemos enriquecer nossas experiências. Alcione, sempre humilde e sincera, tentou esquivar-se, mas Cirilo e Susana reforçaram a proposta do bondoso ancião e não houve como eximir-se a delicada incumbência. Jacques entregou-lhe o volume do Novo Testamento, mas antes de o abrir, ela explicou. Foi assim então que terminou o vídeo anterior. E agora, antes de pedir a bênção de Jesus Cristo para que eu possa fazer essa nova leitura, eu quero também trazer um esclarecimento aqui sobre uma palavra que a gente viu no vídeo anterior e que eu não tinha visto o significado dela. Ela aparece aqui, a palavra é imota. Ela aparece no vídeo anterior, aqui nessa página. Quando
o Cirilo estava dizendo, é uma frase do Cirílio. Ele diz: o evangelho é mensagem de salvação. Não, desculpem, é ela respondendo a Susana quando ela disse que ela se sentia acusada. É uma fala da Alcione, então. O evangelho é mensagem de salvação, nunca de tormento. Na realidade, conhecemos a extensão da nossa indigência e o grau das nossas fraquezas, mas a misericórdia divina restaria imota sem as nossas quedas e dolorosas necessidades. E aí essa palavra imota quer dizer artificial, rígida, gélida, ou seja, a misericórdia divina ela seria uma coisa que não mudaria, não serviria sem as nossas quedas e dolorosas necessidades. É por isso então que Deus nos permite vir para colher aquilo que a gente plantou por benevolência divina. Então a palavra imota significa isso. Agora eu peço então que Deus me ajude a fazer essa leitura de forma fluida, que os meus comentários sejam pertinentes, que Jesus Cristo nos abençoe a todos, a mim, você que está assistindo, para que se houver alguma mensagem especial para nós nesse livro que a gente possa captar, que a gente possa senti-lo, como o Emmanuel disse que deveria ser feito, pois não é uma obra de ficção qualquer, vazia, é um relato verídico, e que a gente possa então ser sábios e aprender com tudo isso, com todos esses personagens que a gente está vendo aí. E então vamos continuar agradecendo também a Chico Xavier e Emmanuel. Em nosso grupo familiar de Castela Velha, meu tutor dizia que o estudo das letras santas é comparável a uma pessoa de luzes celestiais. O rio da vida, afirmava, está sempre correndo e é indispensável energia serena e vontade ardente a fim de mergulharmos na coleta dos valores divinos. E como aqui é uma fala extensa da Alcione, eu vou estar fazendo então o comentário que me vier a cada trecho pequeno, porque é sempre tão cheia de sabedoria as palavras dela, não é? Ela que realmente é inspirada divinamente para estar nos trazendo essas mensagens. Então, ela está dizendo aqui, ela pegou o Jacques, deu a ela o Novo Testamento, mas antes de abrir ela está fazendo essa explicação, que no grupo familiar dela, lá na Espanha, em Ávila, em Castela a Velha, o tutor dela, que é o padre Damiano, então dizia que o estudo das letras santas, o estudo do Evangelho de Jesus Cristo, é comparável a uma pesca de luzes celestiais. O rio da vida, onde a gente pesca então as luzes celestiais, está sempre correndo e é indispensável energia serena e vontade ardente a fim de mergulharmos na coleta dos valores divinos. Ou seja, a gente nesse rio que nós estamos então mergulhados, digamos, a gente tem que ter energia serena e vontade ardente para estar entendendo os valores divinos, para estar então coletando pescando essas luzes celestiais que estão disponíveis a todos. Mas enquanto a gente estiver distraído, brincando com a sombra, nós não vamos estar com energia serena nem vontade ardente. Então a primeira dica dela, temos que estar atentos. Enquanto o homem se mantiver tíbio, desencantado, indiferente ou pessimista, dificilmente poderá encontrar no Evangelho algo mais que os sublimes apelos do Senhor. Então, ela reforçando aqui, enquanto a gente não estiver realmente ali com vontade, a gente não estiver ali entendido, a gente não estiver realmente decidido a escolher aprender pelo amor, não adianta, que a gente pode estar fazendo o Evangelho no lar, tá lendo, mas tá só repetindo, lendo ali como um papagaio, como eles disseram ali anteriormente também, quando a gente vai a um culto externo, se a gente não estiver também ali conectado internamente, não vai fazer efeito nenhum, porque tudo vem de dentro para fora, toda e qualquer mudança que nós quisermos na nossa existência, todo mundo que a gente quiser mudar na nossa vida, não estou gostando do comportamento dele, vou fazer exatamente aquilo que eu gostaria que ele fizesse, e ele vai me copiar, ela vai me copiar.
Em tais condições negativas, recebemos os convites do Cristo, mas frequentemente ficamos ignorando a tarefa. Somos chamados ao banquete da verdade e da luz, mas comparecemos como comensais bisonhos, mal sabendo como iniciar o suculento repasto. O ensinamento de Jesus é vibração e vida, e como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem este esforço. Então, como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. Qualquer estudo que a gente vai fazer, se a gente não estiver ali focado, se a gente não estiver ali realmente determinado, que a gente vai aprender, que a gente vai entender, que a gente vai assimilar e que a gente vai colocar em prática, não vai acontecer exatamente o mesmo, e então até especialmente o Evangelho de Jesus Cristo. Muitos procuram nestas páginas somente motivos de consolação, esquecendo a essência do ensino. Mas seria um contrassenso vir o Mestre a nós, dos espaços gloriosos da imortalidade, apenas para nos adoçar o coração honesto de perversidades e fraquezas humanas. Então, ela deixando claro aqui que como o Emmanuel disse que esse livro serviria de bálsamo, mas o bálsamo a gente vai conseguir se a gente entender a base do que for da essência do ensino de Jesus Cristo. Qual é a essência do ensino de Jesus Cristo? Na minha forma de entender, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então Jesus Cristo amou pensando, esse aqui não está seguindo o mesmo que eu sigo, não acredita no mesmo que eu sigo, então no final ele vai para o inferno, mas não faz mal, não tem problema, eu vou para o céu. Então, basicamente aqui nesse livro psicografado, aí que deixa tão claro reencarnação, se quem estiver vendo não entender esse ponto, eu acho que aí não está fazendo aquele esforço de pensar por si próprio. Como o Napoleão Hill diz no livro Mais Esperto que o Diabo, que ele explica ali que o diabo só existe na mente de quem acredita nele. Ele disse que esse medo e essa crença no diabo no lado oposto a Deus, que é o todo, isso já é um grande absurdo, acreditar que há alguém então que possa ter tanto poder como Deus. Se Deus é o todo, ele é o absoluto, então ele diz que é porque as pessoas não pensam por elas próprias, relega a capacidade de pensar por si própria e vai apenas seguindo dogmas. Então eu acredito que é isso que ela está dizendo, que se entender a essência do ensino e entender que então Jesus Cristo não ia perder o tempo dele apenas para vir nos adoçar o coração, que às vezes está tão cheio de perversidade e fraqueza humana. Jesus é a fonte do conforto e da doçura supremos. Isso é inegável. No entanto, reconhecemos que uma criança que somente recebe consolações e mimos paternos arrisca-se a envenenar o coração para sempre na sede insaciável dos caprichos. E ela traz um exemplo bem fácil de entender para os pais e mães especialmente. Se eu dou tudo que o meu filho quer, eu respondo a todos os caprichos dele, quando ele crescer ele vai receber, ele vai acreditar que a vida também tem que, tudo tem que estar se jogando aos pés dele, porque os pais deram tudo, ele se jogava, gritava, batia e recebia. E isso então ela dizendo que isso não é como diz, não vai acrescentar para essa criança, ao contrário, eu acredito que ela acaba apanhando na cara da vida quando ela acredita que ela tem que receber tudo de mão beijada, porque foi assim que ela aprendeu. Não devemos acreditar que o Cristo só haja trazido ao mundo a palavra revigoradora e afetuosa, senão também um roteiro de trabalho que é preciso conhecer e seguir, em que pesem as maiores dificuldades.
Eu lembro da frase do professor Hélio Couto: há que se estudar, trabalhar e ajudar. Eu acho que está bem resumido aí também. Para isso é indispensável tornar os nossos sentimentos e raciocínios, ou tomar os nossos sentimentos e raciocínios como campo de observação e experiência, trabalhando diariamente com Jesus na construção da arca íntima da nossa fé. Naturalmente que essa edificação não prescinde do material adequado, constituído pelas virtudes e conhecimentos nobres que adquirimos no curso da vida. São esses os elementos que procuramos em nossa pesca das luzes celestiais, para que, recebendo as consolações de Jesus, sejamos igualmente operosos trabalhadores. Então ela explica que naturalmente que essa edificação ela precisa do material adequado, que se constitui de virtudes e conhecimentos nobres que adquirimos no curso da vida. É por isso que, se a gente ainda não avançou, não entendeu, não adquiriu essas virtudes, é por isso que a gente sente essa dificuldade de estar entendendo a essência, então, do ensino de Jesus Cristo. Mas isso não é como ali eu fiz esse comentário com relação a Suzana, ela está despertando e ela não tinha entendido até agora. Mas isso não significa que ela vai ficar de fora, que ali que existe um juízo final, que porque ela fez, ela vai ser condenada, ela e qualquer outra pessoa. É todo mundo em evolução e todo mundo vai entender. Só que cada um vai sendo sábio, já aprende com o erro do outro, o outro precisa errar para aprender, o outro ainda está naquela fase que, mesmo errando, ele não aprende ainda, mas daqui a pouco ele vai conseguir. Basta ver todos os exemplos que ela deu aqui, Paulo de Tarso, Maria Madalena, e eu acrescento também especialmente o Emmanuel, que dá para a gente entender tudo se a gente dar uma lida ali no livro Há 2000 anos. Eu deixo a playlist aqui se você quiser ver. A pequena assembleia entreolhava-se grandemente surpresa, cada qual parecia mais deslumbrado com o comentário da jovem intérprete. Em Ávila, continuou ela com a maior simplicidade, nunca nos reunimos no culto doméstico sem suplicar socorro da inspiração divina. Padre Damiano esclarecia sempre que Deus não poderia ter enviado as línguas de fogo, essa duas palavras entre aspas, da sabedoria dele, apenas aos 12 discípulos de Jesus. As chamas do amor infinito de Deus aquecem a humanidade inteira. Basta lembrar que, se os sinais do céu foram vistos somente sobre os apóstolos no dia inovidável do Pentecostes, ninguém poderá contestar a extensão dos benefícios à multidão que os ouvia exultante de júbilo. A revelação dirigia-se a todos. O contentamento celestial foi distribuído sem exclusividade. Baseado nisso, meu tutor asseverava que devemos fazer o estudo evangélico não apenas com as nossas malícias e necessidades humanas, mas com o auxílio silencioso e invisível do céu. Mas uma grande dica dela aí, então, quando a gente vai fazer um estudo do Evangelho, nós devemos então pedir antes que nós possamos também ser banhados aí pelas línguas de fogo, que não eram só dos privilégios dos discípulos, e que se estenderam a todos que estavam ali ouvindo, e para que a gente possa então ser inspirado, que a gente possa entender que consciência se requer para fazer isso da forma como um dia, quem sabe, fazer da forma como a Alcione está fazendo, porque ela, com certeza, nós vimos que ela é inspirada, ela tá ali envolta na energia e na sabedoria divina. Então, quando a gente pede, nós não estamos fazendo apenas com as nossas malícias e necessidades humanas, mas com auxílio silencioso e invisível do céu. Mas como nós temos livre-arbítrio, eu acredito que é por isso. E Deus deve ser bastante ocupado também, tem um monte de pedido. Se eu não estou pedindo, então vai, faço sozinho, tudo bem.
Não, que Deus está em mim, então Deus está sempre, mas eu posso estar, como que fala, não sintonizada. A gente não se afasta nunca de Deus, nunca se desliga de Deus, mas a gente pode se desintonizar, a gente pode, é como se a gente quisesse ouvir uma estação de rádio, a gente fica ali no meio ou sintoniza a outra. Então ela está ali, a estação, porém nós não estamos sintonizados. Então é a mesma coisa, eu acredito que esse clique, quando a gente faz essa oração e pede a ajuda de Deus, pede a interferência divina naquilo que a gente vai fazer, nós nos sintonizamos com Deus, mesmo que um pouquinho antes a gente tivesse um pouco desintonizado. Não sei se existe essa palavra. Após estas considerações que despertaram um fundo enternecimento nos ouvintes, orou em voz alta, suplicando a Jesus que lhes concedesse o benefício de suas inspirações sacrossantas para que se integrassem no conhecimento da vontade dele. Feita a prece comovedora, tomou do livro e perguntou: Senhor Jacques, gostaria me dissesseis qual o método aqui adotado para a leitura? Ele responde: costumamos ler 5 a 10 versículos de cada vez, comentando-os em seguida. Presentemente estamos na segunda epístola de São Paulo a Timóteo, tendo ficado na última reunião no 2º capítulo, versículo 10. E ela continua: lá na Espanha, líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nessa ordem de aquisições, não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Eis porque, excetuados os versículos de saudação apostólica, qualquer dos demais conterá ensinamentos grandiosos e imorredouros que impede conhecer, empregar a benefício próprio. Então, qualquer dos demais conterá ensinamentos grandiosos e imorredouros que impede conhecer e empregar a benefício próprio. Então, aqui ela explicando ao Jacques, como ele disse aqui, que eles costumam fazer, então, comentando 10 versículos de cada vez. E aí ela diz, olha, se a gente fizer muito de cada vez porque a gente quer chegar logo no final, a gente vai perder toda, quem sabe, a essência. Porque a gente lê a gente medita ali sobre, a gente faz então um comentário, comenta sobre, e depois a gente vai para a semana para colocar em prática, porque ela diz, não basta estar informado, nós temos que, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida, nessa ordem de aquisições. E aí vamos ver o que é que o Jacques vai dizer. Será então mais útil, advertiu Cirilo, sumamente interessado, assim também procedermos. Alcínio procurou a epístola indicada e leu o versículo 11 do 2º capítulo. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Franca a palavra, todos, exceto a pequena Beatriz, que se mantinha calada, opinavam que os homens apegados a Jesus no fim da vida podiam morrer em paz, certos de que o Senhor lhes abriria além túmulo as portas gloriosas da redenção. Nós vimos isso ali no livro Paulo e Estevão,
a gente sabe que o quão cruel foi Paulo de Tarso, enquanto ele não entendeu, enquanto ele não tinha entendido a essência do ensinamento de Jesus Cristo, ele não tinha nem entendido quem era Jesus Cristo. Porém, assim que ele entendeu, ele conseguiu então ser a iluminação dos gentios e de toda a humanidade, colhendo tudo aquilo que ele plantou de forma agradecendo a Deus, dizendo: aqui não sou mais eu que vivo, é Jesus Cristo que vive através de mim. E ali ele teve as portas, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que foi recebê-lo depois da passagem dele, depois que a vida dele na carne expirou. Então aqui fica claro que é dessa forma, então, que nós devemos também, todos esses exemplos, que a gente deve seguir. É óbvio que se a gente já estiver desperto o suficiente para entender que a mensagem de Jesus Cristo é grandiosa, para que a gente dê atenção plena, completa, e para que a gente, a cada vez que a gente lê, cada lição que a gente recebe, que nós possamos então estar depois vivendo essa lição. Porque, como ela disse nas páginas anteriores, com relação aos primeiros professores, digamos, entre aspas, que nós temos para a nossa evolução, são aqueles mais próximos a nós, aqueles da nossa família. Então, cabe bem também aquela outra máxima da bíblica, que diz: enquanto, se você tiver alguma coisa que quiser me fazer alguma oferta, vá primeiro se reconciliar com seu irmão, para que então eu possa aceitar. Ou seja, se nós estivermos fazendo o evangelho no lar e depois que a gente faz, ou se a gente está indo participar no lar de uma outra pessoa, como a Alcione, por exemplo, ela podia estar fazendo aí e depois chegar em casa e não ter paciência com a mãe dela, que está acamada, com o irmão que é um pouco, precisa de uma atenção especial. E podia não estar, então, dessa forma ela não estaria vivendo a mensagem de Jesus Cristo, não estaria vivendo o Evangelho. Então, gente, eu fico aqui para não ficar muito longo, e porque a próxima fala da Alcione é de uma página inteira sobre esse versículo, então eu vou fazer um vídeo só com esse, para que a gente possa ler, como ela disse mesmo, não ler muito rápido, ler e poder, especialmente nessa parte do livro, poder estar meditando, que os comentários que eu faço possam ser pertinentes para a compreensão. E se você compreendeu de uma outra forma e quiser me mandar uma mensagem, por favor, eu vou ficar super agradecida. Se você quiser compartilhar e curtir esse vídeo também, eu te agradeço muito. E se quiser, entra lá no meu canal para ver os outros vídeos desse livro, ou os outros livros do Chico que eu tenho lá, e outros livros não dele, também com o mesmo objetivo da expansão da consciência, tá bom? Porque eu acredito que quando a gente expande a consciência e entende a essência da mensagem de Jesus Cristo, aí a gente pode realmente fazer essa travessia entre luz e sombras, indo pela luz, tá bom? Eu espero te ver para dar continuidade no próximo vídeo. Tchau, muito obrigada.